Seja bem-vindo ao Podidé, o podcast que toda história merece ser contada. E meu convidado de hoje é um especialista da dor, mas logo eu falo quem é. Mas antes quero agradecer o meu patrocinador, VBL Empreiteira, tudo em construção civil. Pensou em reformar, construir, hidráulica, elétrica, telhado, impermeabilização. Quebrou uma torneira? Não sabe trocar chuveiro? Chame VBL Empreiteira. O telefone é 11 95982 4510. E agora vou apresentar o meu convidado. Ele é especialista da dor. Oi, doutor Bruno Queiroz. Seja bem-vindo. Muito Obrigado. Feliz por você ter aceito o meu convite. E o que eu quero falar, quem que é o Bruno? Primeiramente, né, queria agradecer pela oportunidade, né, Débora, de poder estar participando desse podcast, né. É uma coisa que é muito importante, eu acho, que falar para as pessoas o que o podcast pode alcançar, né. Então, esse podcast, ele alcança milhares de pessoas de forma indireta e direta, né. Então, vamos lá. Quem é o Bruno? O Bruno, primeiramente, antes de ser o Dr. Bruno, né, ele é um pai, né, um marido, então, pai de 3 filhos, né, queria agradecer primeiramente a minha esposa, que sem ela talvez nada disso estaria acontecendo na minha vida hoje, né, e sou uma pessoa sonhadora, né, então sempre, desde quando eu me formei, eu queria, gostaria, né, de atender as pessoas de uma forma humanizada, então isso vem de muitos anos já, né. Então, eu sou do interior de São Paulo, me formei tem 9 anos, né? E há 4 anos venho trabalhando com a dor, né? Então, é um lado que as pessoas, elas talvez não enxerguem muito, mas é um lado que é necessário para a humanidade. E você se formou e já montou a clínica? Não. A clínica sempre foi um sonho desde o primeiro ano da faculdade, né? Acho que a gente entra para a faculdade, acho que o nosso maior sonho é montar uma clínica, né? Só que os obstáculos são muitos no decorrer da trajetória, né? Então, depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar na minha cidade, interior de São Paulo. Trabalhei por 18 meses, depois tive a oportunidade de ir embora para Tocantins trabalhar. Trabalhei, não me adaptei, né, à questão clima, lugares, pessoas, porque eu sou uma pessoa que dou muito valor à família. Então, nessa época, eu fiquei longe, pra mim foi assim. Você já era casado? Não era casado. Nessa época eu era, né, solteiro ainda. E aí surgiu, eu voltando embora de Tocantins, surgiu a oportunidade para vir para Caraguá. Já conhecia Caraguá, já tinha vindo fazer um curso na época da faculdade, e surgiu a oportunidade e eu vim embora. Né? Peguei minhas coisas e vim embora. E aí, eu estava aqui aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, foi onde eu conheci minha esposa. Né? Então a gente começou a namorar, logo já casamos, e aí, depois disso, há 5 anos atrás, né, eu já tinha 4 de formado, há 4 anos atrás, foi onde veio, na pandemia, a ideia de montar a clínica. E eu sempre tive muito medo. E a minha esposa falava, não, a gente precisa tirar isso do papel, né? Eu falei, não, mas é pandemia, tava aquele cenário absurdo. Nessa época você trabalhava em outro local. Trabalhava em outro lugar. Não foi por causa da clínica. Não foi por causa da clínica. Eu vim para trabalhar com ecoterapia. Hoje, totalmente diferente do que eu faço no momento, né? Então, eu vim para trabalhar com neurologia e ecoterapia numa instituição aqui em Caraguá. Trabalhei lá por 3 anos, né? E na época da pandemia, minha esposa estava grávida da nossa filha, da caçula, e eles me dispensaram. E aí foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Parou tudo, a pandemia. Exato, e a pandemia eu estava trabalhando home office, né, então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos investir, seja o que Deus quiser, e eu acho que assim, deu super certo já no começo, né, então o primeiro ano, porque a minha profissão, ela não foi proibida de trabalhar durante a pandemia, a gente era a profissão de primeiro contato, né? Então eu pude trabalhar ainda, abri a clínica e fomos caminhando, e hoje, né, aumentamos a clínica e estamos aí ajudando as pessoas. E como que foi o início da clínica? O início da clínica foi assim, foi legal e ao mesmo tempo desafiador, né? Porque para mim era tudo muito novo, então eu colocava cálculos no papel
que eu falava, cara, tem que ser assim, não pode ser de outra forma. E como eu trabalhava em outras clínicas, nos horários que eu tinha de folga do outro trabalho, então a maioria dos pacientes que eu atendia nessa outra clínica vieram comigo. Então eles falaram, eu nunca tive um atendimento tão humanizado. Então eles vieram a maioria para cá. E aí foi um momento bem crucial da minha profissão. Acho que a gente estava com 1 ano e meio de clínica aberta, um momento bem crucial onde eu quis desistir, porque eu falei assim, eu não estou gerando o resultado que eu gostaria para os meus pacientes, porque eles ficavam no tratamento e melhoravam muito pouco. Então eu falei para minha esposa, eu falei, não quero mais, vou fazer outra coisa, desisti. E foi assim, foi um momento, juntou a pandemia, juntou em casa, e aí eu falei, não quero mais. E aí ela não deixou de desistir. Ela falou, não, a gente precisa buscar uma forma da clínica fluir, de uma forma... O que você fez nesse momento? Aí foi onde eu fui buscar referências, né? Então foi onde eu conheci algumas referências que hoje é meu mentor ainda até hoje, é meu amigo pessoal, né? Foi onde eu me especializei em coluna. Então eu fui buscar esse curso, fiz o curso e na verdade, antes de fazer o curso, eu comecei a aplicar algumas coisas que ele fazia, eu falava, realmente dá resultado. E eu vi dores de pacientes de anos reduzirem em 2 sessões. Então, e hoje você tem o seu tratamento específico para cada pessoa? Para cada pessoa. Hoje, o tratamento na clínica ele é individualizado. Então, é um paciente por horário. Eu avalio aquele paciente e monto o tratamento de acordo com aquela necessidade. Né? Não tem um padrão para todos os pacientes. É lógico, né? Às vezes o tratamento eles se parecem, mas cada paciente recebe o seu tratamento específico. E qual que é a diferença de um tratamento tradicional para o seu? Na verdade, o tratamento tradicional, né, Débora, ele é um tratamento que as pessoas, eles até desacreditam hoje da fisioterapia, né? Porque quando você vai numa consulta médica, o médico de cara ele já passa 10 sessões de fisioterapia. Sim. E aí, o diferencial do nosso tratamento, e ele receita o que o fisioterapeuta tem que fazer. E aí, assim, esse tratamento que a clínica aplica hoje, né, que eu aplico hoje, a gente faz um tratamento mais rápido, que vai na causa da dor, sem uso de medicação, e além de tudo eu ensino o paciente a se autotratar em casa. Então um tratamento que talvez duraria 20, 30 sessões, ele vai fazer um tratamento de 8. Então assim, relativamente a melhora é muito mais rápida, que acontece já na primeira consulta, e ele aprende a trazer. Menor o tempo de tratamento, exato. Você tem um e-book? Tenho. Eu, pegando esse e-book, eu consigo aprender? Sim. Nesse e-book, né, Débora, bem legal você ter falado do e-book, porque assim, eu entendo que às vezes a questão financeira, as pessoas têm algumas crenças, né, de questão financeira. E aí as pessoas falam, mas o fulano faz por R$10 e você cobra 100, né? Então tem muito disso. Então o que eu fiz? Muitas pessoas, como não conseguem às vezes ter o acesso no tratamento, eu fiz esse e-book pensando nessas pessoas. Então lá, tudo que eu falo dentro de uma consulta aqui na clínica, tá lá. Então se a pessoa pegar e ler esse e-book, ela vai fazer os testes, né, da avaliação e vai fazer o tratamento. Tanto para dores relacionadas a pescoço, braço, quanto a dores relacionadas à coluna lombar e à parte das pernas, né? Então tá tudo muito bem explicado. Esse e-book você fez direcionado para várias pessoas e chegam a várias pessoas, sim, correto? Foi para ampliar o seu conhecimento, esse lado é empreendedor seu. Sim, exatamente. Pensando, né, no propósito primeiramente, né, Débora, eu falo que quando você entende o propósito de Deus para sua vida, né, as coisas começam a se ampliar e você não pensa a relação financeira, você pensa na questão do propósito, né? Então, assim, foi quando eu tive o insight do e-book, foi quando eu entendi o meu propósito, né? Quando eu me relacionei com Deus, né? Com Jesus, e aí eu pude entender, eu falei, não, eu preciso alcançar mais pessoas de forma direta e indireta, né? No entanto que no meu Instagram eu faço
vídeos de dicas, né? É lógico que a pessoa não vai conseguir seguir 100%, né? Porque cada um responde de uma forma, mas o e-book foi pensando mesmo em alcançar as pessoas e ajudar as pessoas, né? Sim, porque você atende presencial, online, Exato. né? E o e-book é uma ferramenta a mais e chega a mais pessoas. E como é Deus nisso tudo? Você falou dele, do seu encontro com ele, como que é? Foi assim, né? Até me emociono em falar, porque é uma coisa que me tocou muito, né? Nesse momento de quase desistir da profissão, foi onde, foi onde eu falei, não, as coisas não estão dando certo, né? E assim, e muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida da minha família que não deram certo por não conhecer Deus, por não ter contato com Deus, né? Eu tive uma questão pessoal minha, né? Que eu me afastei, eu não era cristão, né? Me afastei. E assim, falei, não quero saber de nada relacionado a Deus, Deus não direciona a minha vida, quem manda sou eu, né? E Pela força, né? pela Eu força faço dos e pronto, braços. Exato. E assim, foi pela força dos braços que tudo estava dando errado, Sim. né? E foi através desse meu amigo pessoal e meu mentor, né, que eu tive um contato maior, né? Então, assim, ele sempre falava de Deus nas lives, nos cursos, e eu falava, por que esse cara fala tanto de Deus, né? O que Deus tem a ver com a fisioterapia, né? Pensava comigo. E a minha esposa, isso eu tenho que deixar claro, né? Porque ela sempre me chamava. A minha esposa já era cristã, né? Mas ela estava afastada na época. Ela me convidava sempre para ir. E eu, numa fase de rebeldia, falava: pode ir você. Se quiser ir, o carro tá aí, pode ir tranquilamente. E foi através dele que eu tive, que despertou, né? Então eu tive um encontro verdadeiro antes da minha conversão, né? Eu tive um encontro com ele através de um curso, né? Então nesse curso era para eu ir para São Paulo fazer esse curso presencial, que era de administração de clínicas, né? E eu não pude ir. E aí, nos 45 do segundo tempo, né, o professor me ligou e falou assim, você não vai vir? Eu falei, não vai dar para ir. Ele falou, cara, eu vou abrir online, mas só são 5 vagas. E eu falei, não, mas, né, relação valores e tal. Ele falou assim, ó, vai ser o mesmo valor tal. Eu falei, não, então eu vou fazer. E foi nesse curso online que eu tive um encontro com Deus. Online, né? Então, assim, eu lembro, assim, foi muito marcante para mim, porque todos os palestrantes, eles falavam de Deus. Todos, assim. E aquilo parece que ia mexendo por dentro comigo, sabe? E no final, na oração que ele, a esposa dele e a família dele fizeram no, no curso, né? Tava de olho fechado e eu tive um encontro, né? E assim, era uma voz que dizia que eu tinha que voltar para os caminhos de Deus, porque tudo estava dando errado, porque eu não colocava Deus em primeiro lugar. Daí Deus foi para primeiro lugar onde nunca deveria ter saído. Nunca ter saído, exatamente. Como foi sua vida Depois disso? depois disso? Logo na primeira semana eu tive uma experiência sobrenatural, né? E eu acho que a minha esposa já falou, né, no podcast dela, mas a gente viveu coisas sobrenaturais, né? Na primeira semana, assim, ficou muito. São coisas que ficam marcadas, né? Eu lembro que eu decidi ir para a igreja, né, me conectar com Deus novamente, e eu não lembro de ter, né, erguido a mão, né, para ir lá na frente no primeiro dia, né? E aí, na época, o pastor que estava pregando era o pastor Everton, e ele trouxe uma direção. E assim, eu nem conhecia ele, não conhecia ninguém da igreja, e eu falei, nossa, o que esse cara tá falando da minha vida? Ele nem me conhece, né? E assim, e aí eu saí e tal, fiquei com aquilo martelando na minha cabeça a semana toda, e na semana seguinte eu tive um direcionamento espiritual do Espírito Santo muito forte, assim, que eu falei, não é possível, é coisa da minha cabeça, né? E assim, por 4 vezes eu escutei a mesma voz me dando a direção. E aí eu fui, e assim, e aconteceu do jeito que a gente tinha pensado, né? Do jeito que eu tinha pedido. Mas antes de acontecer, eu lembrei do que o pastor tinha me falado para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí, quando eu coloquei, eu senti uma conexão muito forte. E aí as coisas começaram a mudar tudo. E daí, a partir daí, você tem a clínica,
né, colocou o seu tratamento, né, e está prolongando, né, com online, presencial, e-book, e a Jaque comentou mesmo que essa clínica vocês viveram coisa sobrenatural, né, e é muito legal de fazer essa conexão, porque no dia ela falou que você também falaria sobre isso, né. E você monta a clínica e coloca o seu tratamento, né, em prática. Como que você começa a lidar com os esportistas? Qual que é seu link para ser treinador que fala? Na verdade, assim, né, Débora, hoje na clínica, o maior público aqui da clínica, eu falo que são os adultos, né, dos 30 anos ali até os idosos, né, então, assim, a prática esportiva, ela veio na minha vida, né, então, pela necessidade de uma prática de atividade física, eu não queria mais ir pra academia, não queria andar de bicicleta, tentei correr, tentei fazer um monte de coisa. E aí eu fui para esse link, né, da atividade física e comecei a conhecer pessoas. Né? Então, assim, coisa que o nosso pastor sempre fala, né, Deus ele não coloca, ele coloca a gente sentado à mesa para poder abrir portas, né? E isso foi abrindo muitas portas, né? Inclusive, esse meu amigo que é de São Paulo, a gente teve uma conexão maior por conta do esporte, né? Então a gente ficou muito amigo porque a gente joga, né, beach tênis junto. E assim, e aí tudo foi caminhando, né? Então, coisas que aconteceram na minha vida dentro da minha área ministerial, né? Que eu não imaginava. Eu falei, pô, de uma brincadeira nasceu um ministério que virou uma aula de beach tênis, coisa que eu não sou professor, não é minha área, mas tudo foi fluindo, né? E hoje eu falo que na clínica eu atendo tanto atletas, quanto pessoas normais, quanto crianças, quanto idosos, né? Mas hoje, relativamente, o meu maior público aqui dentro da clínica é a dor, né? Então, tudo que relaciona a dor é onde a gente... Então, em referente aos atletas, você faz o condicionamento? Na verdade, eu faço o tratamento, depende da questão, né? Então, assim, por exemplo, uma lesão. Então, a gente trata a lesão, né? Por exemplo, que nem eu recentemente trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, né, de beach tênis, e lá é um imediato. Então, se o atleta sentiu uma dor, a gente vai tratar aquilo ali, aquele momento, para ele conseguir voltar para a quadra, né? Então, no atleta, depende muito. Então, tem o pós-operatório, tem a questão das lesões que acontecem durante a prática de atividade física, né? E nessa área que a gente atua. Certo. E seu tratamento é humanizado? Sim. Então eu chego aqui na sua clínica, né, você vai examinar, vai falar, qual que é o diferencial? O que é esse contato seu com o seu paciente, o que você acha que impacta na vida dele? Eu acho que, assim, primeiramente, né, o acolhimento. Então, assim, o paciente que ele tá com dor, ele não quer saber explicação técnica. Primeiramente, ele quer ser acolhido. Então, assim, uma coisa que eu procuro muito fazer com os meus pacientes é o acolhimento. Então, se ele chega, ele quer falar. E muitas vezes a dor física, ela tá 80% relacionada com o emocional. Então, assim, às vezes é mais o emocional. Eu falo que a dor física é a ponta do iceberg, né? Então, assim, primeiro eu escuto ele. Então, eu acho que isso a gente consegue ganhar, sei lá, 80% do paciente só de escutar ele. E aí a dor física já começa a baixar na conversa, né? Então, aí quando você já acolheu, ele já contou toda a história dele, você gerou o resultado depois na dor dele, o paciente vai falar, pô, esse cara é diferente, né? Então, por isso que o gerar resultado, ele vai além da dor. Sim. Você tem alguma história para contar pra gente de paciente? Tenho várias. Assim, tem algumas histórias que ficam bem marcadas, né? Mas eu tenho uma de uma paciente, uma senhorinha bem simples, assim, né? Não tinha muito conhecimento com a leitura, alfabetização, e ela chegou na clínica com muita dor, e eu falei assim, não tá normal, né? E aí eu comecei a conversar com ela. Primeira consulta, ela não teve um resultado que eu esperava.
E eu falei, isso tá me cheirando algo estranho, né? E aí, na segunda consulta, ela chegou pior. E aí foi onde eu falei assim, olha, a gente precisa de uma avaliação do neurocirurgião, porque eu tô suspeitando de algo mais grave, né? E aí, quando ela falou, Bruno, mas eu não tenho condição de pagar, tal, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou devolver o valor do seu tratamento, né, que você me pagou, e aí você vai na consulta do neurocirurgião, né? E aí ela foi na consulta do neurocirurgião. Quando o neurocirurgião avaliou ela tava com um tumor na coluna. E aí ela me ligou no dia seguinte, falando, ai Bruno, eu queria te agradecer, porque eu ia tentar fazer fisioterapia, não ia ter resultado, e assim, o neurocirurgião já marcou a cirurgia, e depois da cirurgia ela me ligou falando que ela tava super bem. Então assim, é uma das histórias, né, que marcam, mas tem muitas outras que, cada paciente que chega aqui é uma história diferente. E você acha que Deus impacta como no seu trabalho em relação aos seus pacientes? Ah, é uma coisa bem, eu falo assim, é uma coisa bem sobrenatural, Débora, porque eu falo que às vezes eu tô aqui atendendo, e aí chega na hora de fazer, né, a parte final, de falar valores, enfim, né, parece que o Espírito Santo vem e sopra. Esse você não vai cobrar. E como é isso para você? Assim, é muito doido, porque eu falo assim, o cara tá com dinheiro, com cartão, para fazer o pagamento. E ele tá disposto a pagar. E aí, é até assim, eu falo assim, só recebe o que eu tô te pedindo, por favor. Eu só falo isso. E aí eu falo que Deus, ele entra, não só nesses momentos, mas nos momentos, muitas vezes, de aflição das pessoas. Né? Então, assim, eu falo que eu já fui direcionado aqui a cuidar de dores emocionais, assim, complexas, não só emocionais, mas espirituais, né? Então, assim, até lembrei de um outro caso, a gente falando disso, de um paciente que chegou aqui com uma dor uma dor física, né, muito intensa, e eu não sei porque naquele dia o Espírito Santo pediu para eu falar de Deus para ele. E aí a esposa dele falou, eu já fui na Lagoinha lá em BH e tal, não sei o quê. Eu falei, legal. E ele era praticante de outra religião, né? Então, assim, e no domingo seguinte eles foram para a igreja. E aí ele aceitou Jesus, e ela chegou aqui na semana seguinte, eles chegaram, e eu vi que ela estava triste, né? E aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, a gente começa a ir para a igreja, parece que tudo começa a dar errado. Fala que é assim mesmo. E aí eu peguei, eu falei para ela, tenha paciência, né? Desistir, Deus tirando coisas que não tem necessidade na sua vida. E eu evangelizei eles naquele momento, né? E aí o marido dela se batizou. Então, assim, foi assim, super legal. Eles se conectaram com Deus novamente. Então, assim, hoje eu entendi, né, o propósito de vida, propósito como profissional e o propósito ministerial, né? Então, eu acho que Hoje tudo... consegue ver que mesmo seu afastamento da igreja, hoje você tem autoridade para falar aqueles que estão afastados. Exato. Né? Mas você já passou alguma dor física e que você colocou seu tratamento em você mesmo? Surgiu aí esse tratamento? Várias vezes, né? Assim, a mais recente, né? Foi durante a prática de atividade física. Eu fiquei 3 semanas sem praticar e voltei num sábado para poder jogar. E assim, quando eu fui, eu achei que eu tava no mesmo jeito, no mesmo nível, né? E eu forcei um pouco mais. Eu senti quando eu tive uma dor bem no meio das costas, assim, e eu senti aquilo, eu falei, eu acho que vai dar ruim. Aí eu cheguei em casa, de sábado para domingo, começou a me dar uma dor, no domingo eu não conseguia respirar de dor. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí eu falei assim, opa, é hora de eu colocar em prática. Aí eu comecei a colocar em prática o meu tratamento. Na segunda-feira ainda estava bem forte a dor. Aí fui embora para casa, iniciei o processo de tratamento e depois de 3 dias a dor tinha desaparecido. Por conta da prática E fiz certinho, assim, eu segui o tratamento que eu peço para os meus pacientes, eu segui a risca. E foi rapidinho, assim. Então, sempre hoje, quando eu tenho algum desconforto, alguma dor, eu coloco o meu tratamento em prática. E na maioria das vezes, 99% das vezes funciona. Só quando tem relação emocional ou espiritual, alguma coisa do tipo, que daí a gente vê, a gente consegue discernir
qual é o emocional e qual é o físico, né? E vamos dar uma pausa para falar dos nossos patrocinadores e parceiros. Vou começar por esse espaço maravilhoso que hoje nós estamos gravando, Instituto Dr. Bruno Queiroz. Aqui, olha que lindo, né? Tem o logo dele, já sabemos que é de uma coluna. E ele é especializado num tratamento humanizado da dor. Então, tudo em dor, vocês podem procurar o Instituto Dr. Bruno Queiroz. E meu outro parceiro, Rec Purpose, se vocês precisarem de produção de vídeo, tudo em rede social e eventos, falem com eles. E o meu patrocinador, VBL Empreiteira, tudo de construção civil. Hidráulica, elétrica, telhado, quebrou uma torneira, precisa trocar um chuveiro, desde o alicerce até os acabamentos. VBL Empreiteira. Agora mudando um pouquinho de assunto. Quem que é o Bruno pai? Eu falo assim, foi uma coisa muito nova na minha vida, né? Foi minha primeira filha, né? Porém, a minha esposa já tinha 2 filhos do primeiro casamento dela. E quando eu a conheci, eu tive que virar uma chavinha na minha cabeça. Porque eu estava assumindo uma família, né? Mesmo que não fossem meus filhos de sangue, mas era uma família. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre quis ter. Né? Hoje eu falo, né? Falo para as pessoas que meu sonho era ser pai, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, parece que tudo isso começou a virar realidade na minha vida. E quando a minha filha veio, que daí que vem o desafio, né? Porque é uma bebê, né? Então eu lembro que quando a minha esposa engravidou, quando a minha filha foi nascer, foi quando eu fui mandado embora do meu outro trabalho. Então tudo virou uma loucura. Desesperado, exatamente, desesperado. Eu falei, pô, e agora? Na clínica não era aberta ainda, né? Eu falei, sem trabalhar, eu falei, como que eu vou fazer? Foi aonde a gente começou tudo. Mas assim, hoje pra mim é fantástico ser pai. Eu falo que é desafiador, mas ao mesmo tempo eu falo que a minha filha, né, os meus filhos são o maior prazer da minha vida. Porque assim, quando você conhece a Jaque, que já tem filhos, você tem que aprender a gostar do kit. Exato. Né? Ela exato. não é uma coisa separada. Não é uma coisa sozinha, exato. Então é mais complicado, às vezes difícil de administrar. E exatamente porque eles já eram grandes, né, Débora? Então, assim, é diferente um bebê, você se apaixona naquele primeiro momento e o resto da vida, né? Agora, como eles já eram grandes, e era tudo muito novo para eles, né, também, porque ela era recém-separada na época, e assim, eles têm contato até hoje, o pai, eles têm muito contato com o pai, então assim, a gente deixa muito, eu sempre deixei muito claros, nunca impus nada para eles de assim, em relação a chamar de pai, o pai de vocês é fulano, né, e eu sou o padrasto. Então, foi tudo muito claro, isso desde o começo, né? Mas a gente muito legal, se adapta. Essa relação eu também vivo isso e é muito legal, né? Quando realmente, eu acho que é propósito mesmo, né? Sim. Deus une as pessoas. Exatamente. E não poderia ser com outras pessoas, teria que ser essa configuração. Exato. Né? Exato. E viagens? Sei que você gosta bastante. Ixi, gosto. Eu falo que, assim, agora que a gente consegue, né, que a nossa filha tá com 5 anos, então a gente consegue sair um pouquinho mais, né, até mesmo que ela era muito bebê, e aí a gente consegue sair. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, é viajar, principalmente se for de moto, né. Moto hoje, eu sempre gostei, desde adolescente, e hoje a minha paixão é viajar de moto. Vocês têm um grupo de moto? Tem. A gente tem um grupo, inclusive, que são pessoas da igreja, né, a gente sempre viaja juntos, assim, passeios rápidos, sair para tomar café, almoçar, alguma coisa do tipo, mas a gente gosta de viajar sempre em 5, 6 pessoas aí, casais, né? Então a gente vai, e gosto de viajar com a família, né? Então a gente sempre, é uma coisa nossa, minha e da Jaque, que todo ano é uma viagem em família, né? Nós 5, e uma viagem só nós 2. Eu ia perguntar então, isso, que isso é muito importante, não, né? A gente sempre, nos momentos que a gente pode, a gente sempre faz, né? Então, assim, uma família e uma só nós 2. E hoje, o que você espera crescer mais na sua profissão? Daqui 5 anos, onde o Bruno vai estar? Ainda tenho muitos sonhos ainda, né? Hoje eu falo que ninguém cresce sozinho,
né? Então a gente precisa de pessoas, né? E hoje eu quero cada vez mais levar esse tratamento para as pessoas, né? Não só o tratamento, né? Que nos momentos que eu tenho oportunidade, que eu tenho brechas, falar de Deus para as pessoas, né? Então, quando eu entendi propósito, área ministerial, eu falei assim, não, eu preciso, né? Não só tratar as pessoas, mas também levar a palavra, né? Então, hoje, o meu maior sonho, né? E talvez o meu próximo sonho é aumentar a clínica, né? Com mais profissionais trabalhando na mesma linha de raciocínio, para levar esse trabalho de cura da dor para mais pessoas, né? Mais pessoas possam ser atingidas e impactadas com E isso. hoje em dia você vê que tem um mercado grande para esse tratamento Sim, humanizado? Está sim, crescendo está crescendo. essa Está linha? crescendo e tem falta de profissionais, Débora. Eu falo que assim, fazer o que todo mundo faz, tá cheio de profissionais para fazer. Mas ser diferente, as pessoas elas vão se atrair por isso, né? Então, assim, inclusive é uma frase que esse meu mentor ele sempre falou: você nadar na mesma direção que todo mundo está nadando, não vai dar certo. Você sempre tem que Porque você nadar na fica direção igual, né? contrária. Exato. E fisioterapeuta realmente É. tem, cheios de fisioterapeuta na cidade, né? Então, quando a gente pega o nosso litoral, se eu não me engano, são mais de 2.000 fisioterapeutas no litoral todo. Então, assim, é muita gente. Então, você trabalhar igual todo mundo trabalha, você é mais um no mercado, né? Então, por isso que eu fui buscar ser diferente para poder destacar no E mercado, né? você não pensa em ser mentor? Sim, sim. Isso é uma coisa que, né, até vou dar um spoiler, mas que já tá no projeto, né? Eu penso em dar cursos, né? Ensinar pessoas. Uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça é, eu não vou conseguir atender a cidade toda sozinho, Sim. né? Se a gente pensar em 100.000 pessoas, é muita, muita pessoa para eu Porque você foi atender. lá fora, pegou todo o Exato, conhecimento, tá cada dia aprendendo exato. mais, então tem que transbordar esse Exato. conhecimento, né? A gente só evolui quando a gente transborda. Então, assim, é uma coisa que eu penso, né? Já está no papel. O e-book foi o primeiro passo, né? Então, eu sei de profissionais que já compraram o meu e-book, inclusive daqui da cidade, né? Então, a gente tem a relação de quem comprou, né? Mas eu já tive pessoas da própria cidade perguntando: Bruno, você não pensa em montar uma mentoria, né? É uma coisa que está no projeto. Ai, faz logo, né? Porque tá Futuramente, precisando. futuramente a gente vai montar assim, né, uma turma de mentoria para ensinar profissionais, né, a cuidarem da dor, né? Sim, de uma forma humanizada, Humanizado, né? Porque os exato. fisioterapeutas é meio que uma empresa de, como que eu vou falar? Produção, né? Linha de Produção, isso, linha de produção. Eu produção. falo que principalmente os convênios, né, Débora? Por isso que eu não me filiei a nenhum convênio por conta da linha de produção, né? Então, você atender 5, 6 pacientes numa pancada só, no mesmo horário, você não vai conseguir dar atenção para. Se a gente já fica perplexo para poder. É uma hora de consulta? 50 minutos, uma Minutos? hora, geralmente, né? Então, assim, eu trabalhei numa clínica que era de convênios e a dona sempre falava: Bruno, você está atendendo um por horário, você tem que ganhar mais, atende 3, 4. Não, o meu propósito é atender humanizado e eu vou continuar isso. Então, assim, quando eu trabalhei nessa época na clínica, antes de abrir aqui, era R$ 8 que eu ganhava por horário de atendimento. Nossa, A tinha que cada. trabalhar muito. Exato, mas eu não me cedia a cair no convênio por conta disso. Eu falei, eu quero ter um trabalho humanizado, né? E o que que você hoje, né, no patamar que você chegou até agora, falaria para aquele Bruno desesperado na pandemia, sem emprego, com uma filha, né, chegando, como que Talvez eu falaria para esperar, né? Confiar no Senhor, né? Porque hoje, com toda a mentalidade que eu tenho hoje, né? Tudo que eu tenho vivido, aprendido, é descansar realmente em Deus, né? Porque lá naquela época eu não conhecia Deus, né? Conhecia de uma forma superficial, né? Não tinha intimidade. Então hoje eu falaria para, talvez, para descansar realmente e esperar que as coisas iam acontecer. e me fala uma coisa, daqui 15 anos, onde você quer estar?
Eita, pergunta difícil. Sim. Porque você tem metas, Sim. né? Sim. Você já lançou e-books, você tem mentoria Caminho, você busca bastante conhecimento, Sim. você tem um mentor que te auxilia, Sim. então você já tem uma estratégia. Exato. Daí, assim, você acabou o e-book, lotou aqui, cheio de mentorias, mas sempre a gente quer crescer mais. Exato. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente impacta na vida Exato. dos outros. Onde você se vê daqui 15 anos? Daqui 15 anos, né, talvez eu me veja, né, gerenciando, né, uma clínica grande, né, mas não deixando de atender, não deixando de levar a essência, né. Eu falo que quando a gente leva a essência, tudo flui, né, mas talvez daqui 15 anos eu deseje, né, estar numa posição mais de gerência como empresário, do que propriamente, né, atuando 100% como hoje, né. Mas o nosso objetivo sempre é crescer, né? Então, talvez ter vários profissionais ensinando pessoas, né, impactando a vida de pessoas, profissionais quanto pacientes, né? Mas talvez seguir nessa linha de ensinar profissionais, né? Talvez de transbordar o conhecimento, Você né? já fez palestra do tema dor? Já fiz algumas. Você vai também por esse meio. Então, Esse meio nesse caminho, né? palestra, né, Débora? Quando a gente fala de palestra, hoje a área que eu atuo é um pouco mais complexo, né? Então, assim, mas eu já fiz algumas, né? Tanto online quanto presencial. E, assim, eu gosto, mas não seria uma coisa que eu desejo fazer muito. Entendi. Né? Talvez ensinar as pessoas, até mesmo porque eu tenho um pouco de vergonha. Então, eu acho que quando eu subo num palco, alguma coisa para dar uma palestra, talvez seja uma coisa que eu consiga destravar ainda, mas é um bloqueio meu emocional ainda aí. Entendo bem, entendo. Mas daqui uns 10 anos, quem sabe, né? E se 5 hoje anos. chegasse a delegação da Venezuela, né? Que foi o que você Sim, trabalhou sim. agora nos últimos dias. Falasse, vamos, Bruno, quero que você fique lá 1 ano com a gente. Hoje. Tudo depende, né, Débora? Eu falo assim, depende relação profissional, relação família, né? Que talvez talvez não, eu coloco eles em primeiro lugar, né? Mas seria uma oportunidade que eu não dispensaria, né? Talvez eu falaria para minha esposa que eu iria por 3 meses, prepararia todo o ambiente para depois levar eles embora, né? Mas eu iria. E hoje, depois de toda a experiência que você já teve, né, de partes ruins, boas, chegasse a mesma delegação com um valor assim que resolveria a sua vida e de muitas pessoas, mas Deus falasse, não vai sair daqui. Não iria, não iria. Eu falo que assim, quando a gente entende propósito, não tem dinheiro nenhum que vá comprar aquilo, né? Então, eu não iria. Eu falo que assim, Deus me desse a direção que era para eu ir por um propósito maior, eu iria. Mas se assim, se tudo colaborasse para que não desse certo, a gente já entende que são direções de Deus, né? O não, né? Não iria. E o não de Deus às vezes é E é precioso, doído. E é por mais doído, né? doído, né? Eu falo assim que carnal, o não de Deus, ele é doído, né? Então, assim, eu falo que a gente se sacrificar por conta disso não vai ser bênção, não vai dar certo. Né? Então, hoje, nenhum valor compraria o sim de Deus e o propósito. Agora já quase finalizando, eu vou falar uma palavra e eu quero que você deixe seu sentimento aí fluir. Deus. Eu acho que assim, primeiro de tudo, pai, né? Então, e logo em seguida disso vem o cuidado, o amor, né? Então, eu acho que por mais doído que seja, né, os nãos de Deus, a gente sempre vê o cuidado depois, né? Então, eu já tive vários nãos de Deus, né, que eu me remoía, eu falava, não é possível, por que não tá dando certo? E era o não de Deus sempre falando. E assim, sempre foi dolorido.
Mas hoje, vendo tudo lá atrás, eu falo que é o cuidado. O cuidado. Ele nunca vai nos desamparar nas piores situações. Família? Primeiro não, segundo lugar na minha vida, né? Primeiro é Deus e segundo a minha família, né? Trabalho. Eu acho que o trabalho vem em propósito, né? Então, cuidar das pessoas, né? Então, assim, cuidar de pessoas, né? É gerar esperança de vida nas pessoas. Dor? Aí a gente precisa entrar em alguns aspectos, né? Mas, numa única palavra, eu acho que é o cuidado também. Então agora eu quero que você olhe para a câmera e deixe uma mensagem. Pode ser do trabalho, de Deus, tudo junto, mas para quem está te assistindo, você deixa uma mensagem. Olhando para lá. Pessoal, nunca desistam, né? Primeiramente dos seus sonhos, né? E nunca desistam de tratar a relação da dor, né? Porque a dor ela não é só física, ela é emocional, ela tem parte espiritual e o tratamento relacionado à fisioterapia resolve, né? Então a gente vai tratar a causa desse problema, mas nunca desacreditem de que Deus pode agir através de pessoas cuidando da dor. Bruno, quero te agradecer imensamente por você ter tirado um tempinho, né, ter dado essa entrevista. Foi muito agregador. Eu aprendo muito com você, né? Eu te acompanho há um tempo. Quero que você volte logo pro beach tênis, que eu quero voltar a jogar. E só tenho que agradecer, que Deus te abençoe grandemente e que consiga pegar todo o litoral mesmo com essa filosofia do seu tratamento de dor, porque eu acho que quando junta o tratamento com o emocional, tudo integrado, é eficaz e dá certo. Eu que agradeço, né, Débora, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais, né, sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional, né. Eu acho que a gente não consegue separar as duas pessoas, então é uma coisa que eu sempre falo. Não existe o Bruno fisioterapeuta e o Bruno pessoa, né? Os dois são um só, né? Então a essência vem de um só, né? E para mim é um prazer imenso falar nesse podcast. E quanto mais pessoas forem atingidas, né, impactadas por esse tipo de assunto, né, cada vez mais as pessoas vão ter acesso, né? Então, assim, queria te parabenizar pelo podcast, né? Eu sei que é desafiador, né, Débora? Eu também tenho essa questão com a câmera, né? Mas é desafiador, mas Deus tem um propósito para tudo isso. E, assim, que Deus te abençoe muito, assim, que seja o primeiro podcast de muitos que ainda vão vir, né? Então eu acredito que, como a gente falou, Deus tem um propósito para cada coisa, né? E você só tá cumprindo o que ele tá mandando, né? Exatamente. Obrigada, Obrigada, tá? viu, Débora? E para finalizar, se você gostou desse episódio, corra lá, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga no Instagram, @poddeoficial. Toda quarta às 19 horas. Pode Der, um podcast que toda história merece ser contada.